vídeo aula, né, em PowerPoint, mas depois eu vou transformar ela só em vídeo. Vocês não estão precisando nem de baixar PowerPoint, celular, nem nada. Para corrigir as atividades da segunda semana. Agora adiante, para correção de atividades, eu vou fazer dessa forma que eu acho que é mais didático, ok? Então vamos lá corrigir as atividades da segunda semana. Vou começar aí a correção da atividade 1. Atividade 1. À medida que a sociedade se desenvolve, suas atividades econômicas se tornam mais complexas e interligadas. Assim, nos países em desenvolvimento, a dependência em relação às práticas da agropecuária e do extrativismo costuma ser maior. No entanto, enquanto essas zonas vão se industrializando, o número de empregos e a participação dessas atividades no meio econômico costumam diminuir. Atualmente, os principais países passam por um estágio em que as áreas de serviço e do comércio estão a exercer uma maior centralidade, ou seja, está concentrado mais nessas atividades. Nos Estados Unidos, esses campos empregam quase 80% da população economicamente ativa. Vamos lá, letra A. A partir da leitura do texto, como você descreveria a realidade brasileira, considerando a população que ocupa cada setor da economia? Bom, a realidade brasileira, pessoal, é uma realidade também de transição, né? A gente começou essa transição aí de concentração da atividade econômica do setor primário para o secundário a partir da década de 50, ali, da década de 30 a 60, né? Foram aí uns 30 anos nessa transição, né? Aí a partir da década de 60, a população brasileira começa a ser muito maior nas áreas urbanas, graças ao processo de industrialização nosso, né? Atualmente a gente tem um crescimento muito grande também do terceiro setor, e aí então a gente tem a concentração também de empregos no setor secundário e terciário, né? A gente tem essa realidade atual no nosso país. Letra B. Quais motivos que fazem com que os países desenvolvidos, a maioria da população desenvolva atividades do setor terciário? Bom, gente, porque vai ser o setor que vai ter maior número de vagas de empregos, né? É o setor, além de ser o setor, e outra coisa, além de ser o setor também que mais cresceu nos últimos anos, né? Nesses países desenvolvidos. Então, junta duas coisas, né? É um setor que cresceu muito nos últimos anos, então vai ter muita atividades relacionadas a ele, ao terceiro setor, e é um setor que tem muitas vagas de emprego, né? É um setor que emprega muito e que chama muito a população para estar atuando nele, ok? Então isso que explica esses motivos aí dessa população desses países estarem principalmente nesse setor terciário, ok? Então questão 1 aí respondida. Bom, pessoal, a gente vai agora começar a fazer a correção das atividades 2 e 3. Para isso, a gente tem que observar o gráfico, esse gráfico aí da população economicamente ativa, PEA, do Brasil, né? É um gráfico da população economicamente ativa do Brasil do ano de 1940 a 2006. No gráfico traz separados setores, setor primário, né, de verde, agricultura, pecuária e extrativismo, de vermelho, setor secundário, né, as atividades industriais, a indústria, de amarelo, setor terciário, tá? Comércio, turismo, prestação de serviço e outros, ok? Então, se a gente observar 1940, setor primário muito maior, né? Abrangendo mais de 50% da população economicamente ativa. Um setor secundário muito menor e vindo em terceiro. Setor terciário vindo em segundo. 1960, primário continua em primeiro. O terciário em segundo.
secundário em terceiro. Em 1985, o setor terciário passa a ser o primeiro, segundo primário, terceiro secundário. 2001, terciário primeiro, o primário segundo e o terciário em terceiro. Em 2006, primeiro setor terciário, segundo secundário e terceiro o primário. Ok? Então, essa é a evolução da economia do Brasil também, né? A evolução que eu digo assim, no quesito de mudança, né? Ela mudou. Bom, vamos lá então. População, a atividade 2. População economicamente ativa, PEA, representa o número de habitantes em idade e condições físicas para exercer algum trabalho. No gráfico, como se comportou ao longo de quase 70 anos a população ativa que trabalhava no setor primário. Bom, a gente observa que ela cai, né? Do ano de 1940 para 2006, ela cai drasticamente. Em 1940, tinha mais de 50% dessa população dentro do setor primário. Em 2006, ela não representa nem 20%, ela está ali na casa dos 18%, mais ou menos. Então, há uma queda da população economicamente ativa concentrada no setor primário, uma queda drástica. Por que isso aconteceu, gente? Muito por causa do desenvolvimento econômico, a mudança das atividades econômicas no país. Processo de industrialização, por exemplo, né, que modifica inclusive esse setor primário. Esse setor primário ele passa a ser um setor com mecanização, né, a indústria chamada indústria do campo, o que diminui a oferta de emprego no setor primário. Tem menos pessoas trabalhando, né, nesse setor, por isso essa queda. Okay? Ele modifica, né? A máquina vai tomar muito conta desse setor, né, tirando o emprego de várias pessoas, né, que vão migrar para os outros setores em busca de emprego. Beleza? Então vamos lá, atividade 3. O que ocorreu no mesmo período com a população que ocupa o setor terciário? Explique. Se a gente observar, o setor terciário, ele representava o segundo lugar, né, e passou para o primeiro lugar, né? Então ele é uma população economicamente ativa, ou seja, os trabalhadores que esse setor sempre abrigou muito o trabalhador, né? Porque o comércio, prestação de serviço, esse setor, gente, para começar, ele não lida, como a gente falou, diretamente com a matéria-prima. Então, esse setor, ele tem por característica a associação dele com o social, com o ser humano. Então, ele sempre vai ter um grande número de pessoas dentro dele. A oferta de emprego dele, por exemplo, é enorme. Então, ele sempre, ao longo desse período todo aí, a população que ocupa o setor terciário, ela se manteve consideravelmente alta. E ela foi aumentando mais, né? O setor primário foi caindo, o setor terciário foi crescendo. Por exemplo, em 1940, ele já estava ali na casa dos 24% ali, né? Representava essa população economicamente ativa. Em 2006, ela passa ali para os 45%, 44%. Há uma subida muito elevada aí da população econômica ativa no terceiro setor da economia. Ok? Então, respondido aí as atividades 2 e 3. Vamos agora, então, corrigir as atividades 4 e 5 para encerrar essa correção da segunda semana. Ok? Vamos lá, então. Atividade 4. Pensando no município onde você vive, pesquise informações em diferentes fontes como se apresenta o setor da economia para responder as questões a seguir. Aí a gente vai observar pratos. A população econômica ativa PEA do seu município trabalha predominantemente em qual setor da economia? Justifique. Bom, a gente pode dizer que o setor secundário e terciário são os que mais vão concentrar a nossa população economicamente ativa
né? Porque a gente tem empresas que empregam muito aqui, né? Aí a gente pode destacar a Frango Atalaia lá, né? E a Marluvas, né? E a gente vai ter alguns artesanatos também que empregam, alguns não, vários artesanatos que empregam, que vão cair nesse setor secundário porque vão ser mais manufaturas, vão ser quase que empresas mesmo. Então, esse setor secundário provavelmente é o maior aí no nosso município. Em segundo lugar, pode vir até o setor primário. Eu acredito que esteja primeiro ainda hoje do que o terciário, porque a gente tem uma zona rural muito grande onde as atividades do setor primário são praticadas, né? Mas acredito eu que não há muita diferença desse setor para o terciário aqui não. Mas o primeiro, o setor tem maior parte da população economicamente ativa no nosso município, é o setor secundário, ok? B. Realize uma breve pesquisa com seus familiares em qual setor da economia a maioria trabalha. Aí vai de cada um, né? Por exemplo, alunos da zona rural. Provavelmente, né, na sua família, a maior parte dos seus familiares vai estar dentro do setor primário. Em contrapartida, os que são da zona urbana vão ter os seus familiares trabalhando no setor secundário ou terciário. Aí vai te dar um, né? Lembrando, setor primário, agricultura, extrativismo, pecuária. Secundário, indústria. Terciário, comércio, turismo, prestação de serviço e outros. Beleza? A letra C aí. O trabalho informal sem a carteira assinada é uma realidade no Brasil. A qual setor da economia essas pessoas pertencem? Explique. Trabalho informal, ele é considerado do terceiro setor da economia, né? Porque geralmente ele é do comércio, né? Tem os vendedores e tudo mais, e ele é do setor terciário, né? Ele cresce muito, porque o setor terciário cresce muito, e o fato de ser informal cresce muito também devido aos impostos, né, a burocracia e tudo mais. Então, esse setor cresce muito devido a isso também, ok? Então, essas pessoas pertencem ao terceiro setor, porque o trabalho informal se concentra na área do comércio, né, os vendedores e tudo mais. E esse é o terceiro setor da economia. Beleza? Vamos agora, para finalizar, corrigir a atividade 5. E a gente finaliza a correção de atividades aí dessa segunda semana aí do PET lá, do material da apostila de vocês, ok? Atividade 5. Observe os anúncios de emprego e classifique as ofertas de vaga no setor da economia. Aí tem dois anúncios. Empregos em Cuiabá. Vagas para promotor de venda, supervisor de logística, auxiliar de logística. Beleza. O outro, vaga de emprego. Função, pintor industrial. Aí fala quais os requisitos que tem que ter, né? Bom, gente, vamos lá. Empregos em Cuiabá, vagas para promotor de vendas, supervisor de logística, auxiliar de logística. Bom, a gente aí pode estar, essas vagas, elas podem estar no primeiro, no segundo ou no terceiro setor. Por que pode estar? Eu não sei, não está especificando aqui. Por exemplo, se esses empregos aqui forem para eles trabalhar dentro de uma empresa, diretamente dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ele vai estar dentro do segundo setor. Mas, por exemplo, pode ser que esses empregos sejam para uma terceirizada, que a gente fala muito, né? Então, ela contrata só o serviço e ela presta o serviço para a indústria, né? Não significa que essas pessoas vão trabalhar para a indústria direto. Elas vão trabalhar para outra empresa que contratou só o serviço,
e vai prestar só o serviço para aquela indústria. Então, se encaixa no terceiro setor, se for nesse caso. Agora, se for diretamente na indústria, elas vão se encaixar dentro do segundo setor da economia. Por quê? Porque se elas forem trabalhar para uma prestadora de serviço, elas apenas vão prestar serviço. Prestação de serviço é terceiro setor da economia, ok? Agora, se elas forem trabalhar diretamente dentro da indústria, não. Aí elas fazem parte do segundo setor, que é a atividade industrial, beleza? Já a vaga de emprego para pintor industrial, provavelmente aí já especifica, né? Tá dentro do segundo setor aí da economia, mas pode também, gente, ser do terceiro. Então é do segundo ou terceiro também pode ser, porque se for novamente uma prestadora de serviço, uma terceirizada, né, que a gente costuma falar, contratando esse trabalhador, ele está dentro do terceiro setor. Por quê? Porque ele vai só prestar o serviço para essa indústria, né? Ele vai ser um pintor dela, mas ele vai ser só um prestador de serviço, né? Porque ele é contratado da prestadora de serviço. Quem emprega ele realmente é a prestadora de serviço. Então, terceiro setor. Mas, né, nesse caso que especificou aí muito bem, né, acredito eu que seria do segundo setor. Então, ambos os anúncios podem estar, né, dentro dos dois setores, ou do secundário ou terciário, e depende, ok? Então aí a gente fechou a segunda semana aí de correção dessas atividades dos PET aí, de geografia, ok?